Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram arquivar uma ação penal contra o acusado, que respondeu pelo mesmo crime na Suíça. Ele é réu por lavagem de dinheiro. E você vai ver também. Primeira turma do Supremo nega pedidos de liberdade para um comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ligado à máfia dos cigarros no estado. Morador inadimplente não pode ser impedido de usar áreas comuns do condomínio. Ministério Público de Goiás promove inclusão de transexuais e travestis no mercado de trabalho. E ainda, representantes do Judiciário de 6 estados no Nordeste participam de curso de capacitação para trabalhar nos escritórios sociais. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação penal contra brasileiro que cumpriu pena por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Suíça. Marcelo Brandão e outras pessoas foram presas em agosto de 2015 ao entrar em Zurique com 17 quilos de cocaína. No Brasil, a Justiça Federal de São Paulo aceitou denúncia contra Marcelo por lavagem de dinheiro. Na segunda turma, a advogada de Marcelo Brandão defendeu que uma nova condenação dele no Brasil seria ilegal, já que o acusado foi condenado e cumpriu a pena na Suíça. A pena aqui foi extinta em 2007, o paciente refez sua vida e se vê agora jogado a retornar, obrigado a retornar a um passado para enfrentar o mesmo processo sobre os mesmos fatos agora no Brasil. Para a Procuradoria-Geral da República, o crime de lavagem de dinheiro foi integralmente consumado no Brasil e que, por isso, ele deveria responder também no país. Aqui foi ocultada e dissimulada a origem ilícita e a propriedade dos recursos havidos pelo paciente e pelos demais corréus do crime antecedente de tráfico internacional de drogas, mediante a abertura de contas bancárias onde os valores foram depositados, a constituição de empresa de fachada para operacionalizar a lavagem e a aquisição de imóveis. Os ministros concluíram que as leis brasileiras não permitem que alguém cumpra pena pelo mesmo crime duas vezes. Eles ainda ressaltaram que tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil proíbem a condenação de crimes já punidos em outros países. Não há qualquer elemento que indique dúvida sobre a legitimidade da persecução penal e da punição imposta em processo penal na Suíça por idênticos fatos ao agora denunciados no Brasil. Não há dúvida quanto à dupla persecução penal, os fatos têm simetria, o debate aqui é uma questão eminentemente jurídica. Não é possível que alguém já punido no exterior pela prática de um determinado fato criminoso, ingressando no Brasil, ou seja, venha a ser novamente processado e, conforme o caso, cumprir outra sanção penal pelo mesmo fato. Ainda na sessão desta terça-feira, foi negado o pedido de um condenado por crimes sexuais cometidos contra uma criança de 14 anos. Ele chegou a ser absolvido pela Justiça de São Paulo, mas o caso foi revisto no Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do Supremo manteve a decisão do STJ de restabelecer a condenação. O que foi aproveitado como conjunto a ser revalorado pelo Superior Tribunal de Justiça está perfeitamente adequado, na minha compreensão, com a jurisprudência no sentido de que não se permite o reexame e reavaliação das provas, o que não teria sido feito ali, mas a revaloração do que foi apresentado, não tendo este Supremo Tribunal Federal como alterar este quadro sem ampla e profunda análise dos fatos e das provas. Pelo que, senhores ministros, eu estou votando no sentido de denegar a ordem. A primeira turma do Supremo negou pedidos de liberdade para um comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ligado à máfia dos cigarros no estado. O tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa foi preso durante a Operação Oikéticos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Segundo a denúncia, ele e outros policiais recebiam propina para facilitar o contrabando de cigarros do Paraguai. O réu foi condenado a cerca de 7 anos de prisão por corrupção passiva e crime continuado.
cumpriu 1 ano e 3 meses, mas foi solto por uma decisão do relator, ministro Marco Aurélio. A defesa do tenente-coronel pediu que ele continuasse aguardando em liberdade o julgamento em segunda instância. E uma das alegações era excesso de prazo da prisão. Mas a maioria dos ministros negou o habeas corpus. Ação criminosa que permitia o tráfico de cigarros falsificados mediante paga aos policiais que tinham exatamente o dever de impedir a prática do ilícito. Nós aqui temos jurisprudência no sentido de que a gravidade mesmo do crime pode ensejar a prisão preventiva. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Esse recurso apresentado pela defesa do ex-ministro Eliseu Padilha continua na primeira turma, né? Não foi concluído hoje. Não, ainda não, William, em razão de um pedido de vista do ministro-presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux. Esse recurso apresentado foi contra a decisão da ministra relatora Rosa Weber contra um pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ou seja, queria a defesa do ex-ministro que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o lapso temporal que o judiciário tem para poder puni-lo pelo crime de corrupção que alega o Ministério Público ter ele cometido em 2001, em razão de um processo licitatório em que ele teria supostamente pedido vantagem, solicitado vantagem indevida, deveria ser reconhecido. E a ministra Rosa entendeu que não havia essa prescrição e determinava a baixa imediata dos autos, já que não é mais ministro da Casa Civil. Contra essa decisão veio esse agravo regimental no inquérito apresentado pelo Ministério Público. 2 ministros já votaram, não reconhecendo esse pedido de prescrição, mas na sessão de hoje o ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto vista, reconhecendo sim a prescrição e determinando a extinção da punibilidade, ou seja, que ele não pode mais ser preso e nem processado em razão deste crime que supostamente teria sido cometido e está sendo denunciado pelo Ministério Público. Para o ministro Alexandre de Moraes, a jurisprudência do Supremo não reconhece a chamada prescrição em perspectiva ou a chamada prescrição virtual. O que significa isso? É aquele cálculo do lapso temporal que o Estado teria para punir uma determinada pessoa, levando-se em consideração a personalidade do autor, as circunstâncias do crime, a existência ou não de agravantes e atenuantes, e aí chegaria-se de uma forma, vamos dizer assim, em perspectiva de uma suposta pena que poderia ser aplicada a ele. Calculando o tempo de prescrição para a defesa, ele já não poderia mais ser punido em razão de ter já mais de 70 anos, o que, no caso, segundo a legislação, faz cair o cômputo dessa prescrição pela metade. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, embora a doutrina tenha criado essa prescrição em perspectiva e o Supremo não adota, se considerada a pena no máximo que poderia ser aplicada, aí sim daria para se reconhecer essa prescrição e extinguir a punibilidade. Foi exatamente essa a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pelos crimes e pelo crime e pela circunstância narrada na denúncia, ele poderia pegar uma pena máxima de 16 anos, que prescreveria em 20. Como ele já tem 70 anos, essa prescrição de 20 anos cairia para 10. Como a solicitação ou a suposta solicitação de vantagem indevida teria acontecido no final de 2008, início de 2019, os 10 anos para o Estado puni-lo já teria se passado e, portanto, para o ministro Alexandre de Moraes, reconhecida essa prescrição com a extinção da punibilidade. Mas o julgamento ainda continua porque o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista do processo. Ok, Karina. Amanhã, apesar de ser quarta-feira, não temos sessão, né? Não tem sessão na semana aqui no Supremo. O ministro Dias Toffoli, seguindo a agenda de marcar 2 extraordinárias ao longo do mês e deixando uma quarta e uma quinta-feira sem sessão plenária, manteve para essa semana. Essa semana nós não temos, mas semana que vem, pela manhã, sessão plenária do Supremo. Calhando com o encontro do BRICS aqui em Brasília. Exatamente. Muito bem, Karina. Obrigado pela sua presença aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, recebeu o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, foi o homenageado do ano no prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa.
Para a Associação Nacional de Jornais, desde que entrou no Supremo há 30 anos, as decisões do decano são um marco no judiciário brasileiro e reforçam a importância da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Ao agradecer a homenagem, o ministro Celso de Mello destacou o papel da imprensa para a democracia. Que a liberdade de imprensa constituirá sempre um valor a ser permanentemente defendido, pois sem a liberdade de imprensa, a ordem democrática restará desfigurada e gravemente comprometida. A Associação Nacional de Jornais existe há 40 anos e faz uma homenagem a pessoas ou instituições que tenham se destacado na promoção ou na defesa da liberdade de imprensa. Termina na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o prazo para que o cidadão participe da pesquisa que vai ajudar na elaboração do planejamento estratégico do Supremo Tribunal Federal para os anos 2021 a 2025. Qualquer pessoa pode participar. Basta acessar a página da Corte na internet, stf.jus.br. Entre os temas estão a redução do tempo de resposta pelo Poder Judiciário às demandas, a adoção do regime de teletrabalho e o uso de novas tecnologias. As informações serão reunidas em uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do STF. E a seguir, representantes do Judiciário do Nordeste passam por capacitação para trabalhar nos escritórios sociais. Os detalhes você vê em instantes. Você dá a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Representantes de 6 estados nordestinos, onde serão instalados escritórios sociais, receberam treinamento na Escola Superior da Magistratura em João Pessoa. A política busca enfrentar problemas do sistema penal e socioeducativo do país. Cerca de 70 técnicos das esferas municipais, estaduais e do Poder Judiciário participaram da formação para as metodologias do escritório social, política voltada para egressos e pré-egressos do sistema prisional. Inserido no eixo 3 do programa Justiça Presente, em parceria com o PNUD, o treinamento é promovido pelo CNJ. Maria Palma Wolff, doutora em Direitos Humanos e consultora do CNJ, abriu oficialmente o primeiro dia da formação. O escritório social vem sistematizar esse atendimento, agregando o Poder Judiciário, agregando o Executivo e também a sociedade civil. Leandra dos Santos desenvolve projetos nas penitenciárias femininas nas cidades de Campina Grande, Patos e Souza, além de ações voltadas para o público LGBT que se encontra no cárcere. Leandra falou sobre a experiência de implantação do projeto Mulheres Intramuro. Nós levamos oficinas mensais com elas, os temas são definidos dentro do presídio, com as mulheres dentro do sistema, elas que discutem qual é a pertinência de cada temática e elas decidem junto conosco o que elas querem trabalhar dentro daquele momento, daquelas oficinas. Criado pelo CNJ em 2016, o escritório social também está em processo de instalação nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, os quais enviaram multiplicadores para a formação. Após sair do sistema prisional, o egresso poderá ter acesso a uma rede de serviços de apoio, tanto públicos quanto da sociedade civil. Na Paraíba, o equipamento deve ser inaugurado ainda no final deste ano e funcionará no centro da capital paraibana. Onde vai funcionar cada atendimento, atendimento psicossocial, atendimento de advogado, escolhendo as salas mais adequadas para que o serviço funcione. O Executivo e o Judiciário se abraçam para, juntos, conseguirem fazer com que o egresso ele tenha essa assessoria, tenha essa implementação de verificação de suas virtudes. O projeto do Ministério Público do Trabalho em Goiás promove a inserção da população transexual e travesti no mercado. Foi uma noite em que elas dominaram a passarela e brilharam no mundo da moda. Mulheres transexuais e travestis mostraram beleza e ousadia na abertura deste desfile em Goiânia. Os looks da coleção exibiam as cores e a força da diversidade. Essa foi a primeira vez que Cayenne subiu numa passarela.
A travesti foi convidada para desfilar depois de concluir cursos técnicos em costura industrial e design de moda. Se como estudante de engenharia ambiental e sanitária, até agora o mercado de trabalho não foi muito receptivo, aqui a situação é diferente. Eu sou estudante de engenharia ambiental e sanitária da UFG. Esse semestre eu fui convidado a participar de uma seleção de estágio, fiz a entrevista, conheci todo o território e as pessoas responsáveis não tiveram nem a sensibilidade de me enviar uma negativa, né? Falando, olha, infelizmente a gente recorreu a uma pessoa cis, provavelmente branca, e você não preencheu os requisitos. O projeto está fazendo diferença na vida de Caiene, que está animada com o futuro no universo da moda. Eu lembro da minha infância que eu desenhava vestidos, tenho muito interesse, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar bonita e gosto de deixar as pessoas bonitas também, saber o que elas querem vestir. Caiene, todas essas mulheres travestis e transexuais que desfilaram, estão representadas nessas fotos, fazem parte do projeto Costurando Poemas, promovido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Senai. A proposta é incluir públicos em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. O público transexual e travesti, pelo menos 90%, está na prostituição por falta de oportunidade, por falta de qualificação e por falta de educação, baixa escolaridade. Então o projeto visa isso, tirar esse público da marginalidade, da prostituição e naturalizar esse tema, gênero, dentro do mundo da moda, especificamente aqui nesse evento. Além de oferecer cursos de qualificação, o Ministério Público do Trabalho firmou parceria com empresas para a contratação dos alunos do projeto. Resultado, 2 pessoas trans já foram contratadas para trabalhar na área de costura. Segundo este empresário, o preconceito não deve ter espaço no ambiente corporativo. Na verdade, é uma oportunidade para as empresas receberem pessoas que são vulneráveis socialmente, mas que têm toda a disposição, toda a vontade de mostrar o seu trabalho, sua competência e tal. Então, as empresas abrirem as portas para isso, certo? Eu acho que é quase que uma obrigação. Ele conta ainda que pretende aumentar o número de contratações e expandir a parceria para outras unidades do grupo econômico. O convite para pessoas trans e travestis participarem do desfile foi uma forma de mostrar que esse público tem muito talento e criatividade para oferecer a uma sociedade ainda tão marcada pela discriminação. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande uma mensagem ou sugestão para o nosso WhatsApp. Anote o número aí, 61992606116. No próximo bloco, morador em dívida com condomínio não pode ser impedido de usar as áreas comuns do prédio. Voltamos já. Justiça é a noção do que é correto, né, dentro do senso comum da sociedade. Quem tem dívidas com condomínio não pode ser impedido de reservar áreas de lazer do prédio, como churrasqueiras, por exemplo, nem ter restrições de acesso. Em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, um morador teve o direito negado e precisou recorrer à justiça. Carlos já tinha combinado com a família. Queria comemorar o Dia das Mães e a compra do novo apartamento com um churrasco, mas nada de almoço ou festa. Pelo contrário, muita decepção. Ele diz que tentou reservar a churrasqueira pelo sistema eletrônico, o site do residencial, mas teve o pedido negado. Tudo porque teria uma dívida com o condomínio. Foi assim, uma frustração, né, por ser assim, o primeiro apartamento, o primeiro imóvel, né, e aquela empolgação que a gente tem de adquirir tudo isso. E de repente, quando a gente recebe a chave, passa para dentro dele, a gente depara com uma situação dessa, de não poder usar uma parte da propriedade nossa, né? Carlos entrou com uma ação na justiça e ganhou o direito a uma indenização por danos morais. O condomínio recorreu, mas a primeira turma civil do TJ, do Distrito Federal e Territórios, manteve decisão favorável para que ele receba R$5 mil de indenização. Pela lei, o condômino não pode ser impedido de usar áreas comuns do prédio. Não pode passar por esse constrangimento. Na sentença, a desembargadora lembrou que já existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Proibir o morador, inadimplente ou não com o condomínio, de usar a churrasqueira, a piscina, fere o princípio da dignidade humana. E mais, o proprietário do imóvel também é dono de parte das áreas comuns.
Mesmo se ele estivesse inadimplente, ele não estava, mas mesmo que ele estivesse inadimplente, ele não poderia ser privado de utilizar as áreas comuns do imóvel. Segundo a Associação Brasileira de Síndicos, essas situações de conflito têm diminuído com a melhoria da gestão dos condomínios. Os síndicos estão mais atentos e o bom senso deve prevalecer, principalmente na hora de cobrar moradores inadimplentes. Com relação à alerta, ela pode até ser publicada no balancete do condomínio, que é um documento da administração do condomínio, um documento interno. Ele não pode ser publicado, sabe aonde? No site do condomínio, no mural do condomínio, porque o síndico pode ser processado por isso. O Carlos, por exemplo, nem deveria estar entre os condôminos inadimplentes. Ele comprovou isso em outra ação na Justiça, desta vez contra a construtora. Os 5 meses de atraso coincidem com o período que a empresa levou para entregar as chaves do apartamento. Houve essa cobrança e a administração do condomínio ele teve essa falha de não cobrar da pessoa legítima do passivo, que seria a construtora, e não eu, que tinha adquirido a chave só a partir de 2016. O Superior Tribunal de Justiça sediou o seminário Novas Tendências do Direito Imobiliário. Na mesa de abertura, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que a interpretação da legislação sobre o setor deve levar em conta a importância dos contratos. Para o ministro, um raro compromisso assumido na negociação traz segurança jurídica e econômica ao mercado imobiliário. Paga num tempo e depois quer devolução num prazo menor. Que empresa pode sobreviver economicamente ou financeiramente com esse desastre da imprevisão? Que fluxo de caixa vai suportar? O seminário Novas Tendências do Direito Imobiliário aborda a evolução da regulação do setor, tanto pela legislação quanto pela jurisprudência. Entre os assuntos abordados estão 2 temas com interpretações já consolidadas pelo STJ: atraso na entrega da obra e cláusulas penais nos contratos de compra e venda. Para o ministro Vilas Boas Cueva, apesar dos precedentes estabelecidos pelo STJ, julgamentos em sentido contrário nas instâncias ordinárias desafiam a segurança jurídica no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo se opõe frontalmente a algumas orientações do STJ em matéria de regime de cumprimento da pena, progressão da pena, em que exigem do STJ na área penal um esforço extraordinário ao julgar 30, 40 habeas corpus por dia cada um dos ministros integrantes da terceira sessão. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon, defende um aprimoramento dos sistemas de acesso às informações sobre os precedentes. Nós precisamos criar um ambiente favorável de segurança jurídica. Quando, evidentemente, os tribunais passam a desrespeitar os seus próprios precedentes, isso gera uma tremenda de uma insegurança jurídica. Precisamos criar um sistema mais ágil de controle de aplicação desses precedentes, para que esse controle seja feito rapidamente e não depois de muitos anos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino abordou a incorporação imobiliária na perspectiva do STJ. No momento que nós detectamos que se trata de uma demanda repetitiva, de uma demanda de massa, que nós façamos a afetação como recurso repetitivo, para que a seção de direito privado, a segunda seção do STJ, composta por 10 ministros, aprecie o tema e dê uma solução através de um precedente qualificado. Isso é muito importante, exatamente em nome da segurança jurídica. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você e para todo mundo. Olha, a 10ª Vara Federal de Brasília acolheu a denúncia do Ministério Público Federal sobre fraudes em fundos de pensão envolvendo as empresas de Joesley Batista. Segundo as investigações, 14 pessoas causaram prejuízos bilionários aos fundos de pensão Petros e Funcef. Elas vão responder por gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro.
Os procuradores pedem, além da prisão dos réus, 5 bilhões e 300 mil reais em multas e danos. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a mãe não gestante em união estável homoafetiva deve receber licença maternidade em caso aí de inseminação artificial. Para os ministros, o assunto é de repercussão geral, ou seja, a decisão sobre um caso específico vai valer para todos os outros casos semelhantes na Justiça. Ainda não há data para esse resultado. E a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes no recebimento do Bolsa Família em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os candidatos ao benefício declaravam que preenchiam os requisitos necessários, mas os responsáveis não checavam as informações. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Assistência Social de Ladário e em centros de referência de assistência social. É isso, o Giro fica por aqui. Quer rever alguma reportagem do Jornal da Justiça? É só ir lá no YouTube. Anote aí, TV Justiça Oficial. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite. Mande sua mensagem ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.